fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença, Deus. Senhor, nos toca. Glória a Deus. Eu convido os irmãos que possam abrir suas Bíblias no livro de Isaías, de número 12. Um texto para o convite. Irmão, abra. Alguém está chamando ali, por favor. E nesse texto é um convite para adoração, é um convite de louvor. Então, diz assim: orarás naquele dia. Contrário, irmão, Isaías 12. Pode entrar, se for para o culto, pode entrar. Ok? Então diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua isto em toda a terra, exultai, jubilai os habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, irmãos, é uma alegria muito grande estarmos nessa noite na presença do Senhor para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor, vamos bendizer o Senhor. Seja bem-vindo, você que nos acompanha nessa noite pela live, os que estão aqui, que Deus também
os abençoe. Querido e eterno Deus, graças te damos e pedimos, ó Deus, uma bênção toda especial para todos aqueles que estão assistindo, aqueles que estão neste lugar, nessa noite. Ó Deus, abençoa a vida dos irmãos, abençoa a vida da tua igreja, ó Deus, que possamos nessa noite erguer nesse lugar, ó Deus, altar de adoração ao teu nome, ó Deus. Nós te bendizemos e te exaltamos em o nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus. Vamos se alegrar nessa noite, louvar o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar é pra te dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar é pra te dizer que eu te pertenço. Oh, 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 Nós somos obra das mãos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Amém. Deixa eu ver, Senhor, essa noite. Amém. Glória a Deus.
Oi, sou. Vamos continuar celebrando ao Senhor? Nas palmas celebrando ao Senhor. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra. Se ajoelhará, aleluia, oh aleluia, Jesus voltará, oh aleluia, para me levar, declare, oh aleluia, oh aleluia, Jesus voltará. Nova terra, uma nova terra ali será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso! Oh, como será maravilhoso, maravilhoso contemplar a Jesus meu Salvador. Declare, oh aleluia, oh aleluia, Jesus voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia, Jesus voltará. Para me levar, E diz assim, irmão: os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta, declare, é como em volta de Jerusalém, e são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade, declare, irmão, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos... Bem baixinho você vai cantar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Mais uma vez declare, não dá. Sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Mais uma vez. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, porque Ele vive.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez você vai cantar, porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou, declare, seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu não sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, irmãos. Então, nesse momento nós estaremos orando. Nós vamos estar orando pela campanha que nós temos orado todo domingo, pelas pessoas que contraíram o Covid, as pessoas que estão internadas, as pessoas que nesse momento esperam por um leito no hospital, e a gente está orando para que Deus abra a porta, para que Deus abençoe. Eu convido a você a pensar nesse momento em algum familiar seu que contraiu, ou algum que você conhece que pegou essa doença. Nós sabemos que vamos orar também pelos comerciantes, para que Deus abençoe. Nós já sabemos que o comércio ele começou a abrir gradativamente. Isso nos faz felizes, porque a economia do Brasil começa a caminhar. Quantas pessoas dependem do seu trabalho de autônomo, e nós temos que orar para que Deus abra as portas, para que a vacina chegue o mais rápido possível e para que todos sejam vacinados. Quem está lá no segundo grau, no primeiro pilotão, já está feliz, se já tomou a segunda dose, já está esperando a terceira para ficar imunizado, né? E nós ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então, vamos orar nesse momento. Pensa num familiar seu, pensa na pessoa da sua família, entrega ele na presença do Senhor. Querido e eterno Deus, nós somos gratos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pelaquilo que o Senhor tem feito e cuidado do teu povo, ó Deus. Nós rogamos, ó Deus, pelas pessoas, ó Deus, que foram acometidas, ó Deus, do coronavírus, de outras doenças, ó Pai, que estão na beira, ó Deus, da fila, esperando, ó Pai, para serem internados, para serem entubados.
Nós rogamos, ó Deus, para que o Senhor derrame cura nessas vidas, que o Senhor derrame graças nessas vidas, ó Deus, que o Senhor derrame, ó Deus, a unção da cura, a unção da libertação na vida dessa pessoa, ó Deus. Nós rogamos, ó Deus, para que o Senhor possa, neste momento, ó Deus, estar fazendo um milagre, visitando aquele que está no leito do hospital, visitando aquele que nos ouve nessa noite, ó Deus. Traz sobre ela, ó Deus, a tua presença. Traz sobre ela, ó Deus, a libertação, ó Deus. Quebra toda a corrente, ó Deus, que se apossou na vida dessa pessoa, ó Deus. Quebra todo o feitiço que foi feito na vida dessa pessoa, ó Deus. Quebra toda maldição que está instalada nesta vida, nessa noite, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, pela vida dos comerciantes, ó Deus, pelas suas empresas, ó Deus, que passaram um tempo com as suas portas fechadas, ó Deus, e que possa ressurgir, ó Deus, essa empresa, ó Deus, que possa ressurgir aquele que quebrou, aquele que ficou endividado, ó Deus, que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, para que eles possam restaurar o seu comércio, que possa crescer novamente, ó Deus. Derrama, ó Deus, a tua graça na vida dele, ó Deus, dá sabedoria, ó Deus, para que ele possa continuar, ó Deus, nessa vida, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, crendo que o Senhor já ouviu a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. E o povo que crê diz, amém. Irmãos, e vamos chamar o irmão Assis nesse momento, ele que estará responsável. Nós vamos estar orando também pela vida dele. Nesse momento eu peço para vocês ficar de pé. E eu fico muito feliz pela família de Gigi, Quinha, irmã Quinha, muito feliz por ver vocês aqui. Nosso coração se alegra muito em ver vocês e saber que Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus é esse Deus maravilhoso que cuida. Quando a gente olha e vê as janelas fechadas, Deus abre um portão. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos. Então, estenda as suas mãos, que Deus possa falar nessa noite com sua vida. Querido e eterno Deus, nós entregamos, ó Deus, a vida do irmão Assis diante do Senhor. Ilumina a vida dele, ó Pai. Dá sabedoria, ó Deus, dá direção do Senhor para a vida dele, que aquilo que ele venha falar, ó Deus, seja usado grandemente pela mão do Senhor, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. E você que está na live, pode sentar, irmão. Você que está na live nessa noite, permaneça conosco. Amém. Eu quero saudar os irmãos que estão aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando, com a graça e a paz, dizer que é sempre uma alegria estarmos reunidos na casa do Senhor. Eu fiquei feliz quando vi os irmãos chegar, porque eu estava sabendo que ia estar ministrando hoje apenas para os que estão no louvor aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela live, Mas louvado seja Deus que vocês chegaram aqui. Cada um que está aqui ministrando uma palavra, ou mesmo ministrando um louvor, uma oração. É difícil se falar para as paredes, É difícil se falar para cadeiras vazias, porque apesar que Deus ele leva a mensagem através de quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus através dessas lives, mas pessoas é diferente, É diferente, pessoas presentes. Eu acho que só para tu bater aí ele cair. Porque pessoas virtuais não é a mesma coisa, de pessoas presentes, Então eu quero louvar a Deus por este momento, e a minha oração é que o Senhor possa estar assim falando aos nossos corações através da palavra, através de tudo o que eu estou trazendo da palavra de Deus aqui nesta noite.
Eu quero pedir aos irmãos que possam abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, a partir do capítulo 31. 2 Crônicas. E eu quero trazer aqui uma palavra a partir do capítulo 31. Vamos ler aqui alguns textos. No verso 20 e 21. Aí nós vamos passar para o capítulo 32, que já vem logo em seguida, né? Então no verso 20 diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Aí no 32, nós vamos ler até o verso 8. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muitos povos ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois dizia: porque viram os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Miló, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou o coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assusteis por causa dos reis da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossa guerra. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Então que o Senhor esteja auxiliando aos nossos corações essa palavra, a quem está aqui presente e quem está nos ouvindo. Irmãos, o texto lido aqui parece ser uma leitura um pouco solta, né? Parece ser uma leitura quase sem entendimento, se apenas nós tivéssemos lido esse texto. Ezequias, ele foi rei em Jerusalém. O nome de Ezequias significa: o Senhor é a minha força. Então tem um significado. Ezequias, ele reinou em Jerusalém durante 29 anos. E para mim falar de Ezequias, eu quero voltar para que nós possamos entender o que eu quero passar nesta noite e entender a leitura que foi aqui feita. No capítulo 29, nós vamos ver o início do reinado do rei Ezequias. Antecedeu o rei Ezequias o rei Acais, seu pai. Diz a história que esse rei foi um homem ímpio, um homem perverso, um homem que não temia a Deus, um homem que desviou totalmente da lei do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Este rei Acais, ele unicamente, o que ele fez quando ele assumiu o seu reinado? Ele fechou as portas da casa de Deus, ele
quebrou os utensílios que tinha na casa de Deus, aqueles objetos que eram usados para os sacrifícios, para as cerimônias religiosas. Ele agora sai buscando fazer alianças com os reinados vizinhos. Ele começou a sacrificar aos deuses daqueles povos. Ele começou a levantar altares em cada cidade, colocar ali, levantar estátuas, e através daquelas imagens ele oferecer seus sacrifícios. Então ele mergulhou na vida da idolatria em busca de quê? De aliança com homens ímpios, homens que não tinham a visão de Deus. Então, esse camarada, ele era tão bom. Existia uma prática, não lembro qual eram os povos que tinham um deus chamado Deus Moloque, que eles ofereciam os seus filhos. Aquele deus, ele era uma estátua grande, e havia, não estou lembrado se era no estômago dele ou na boca, uma fornalha. Não sei se o irmão Ramil lembra este detalhe, mas eles ofereciam os seus filhos em sacrifício, jogavam as crianças dentro daquela fornalha, para que assim obter resposta daquele Deus que eles atribuíam ser um Deus que os protegia, que supria sua necessidade, e que assim trazia a eles os benefícios desejados. E o rei o rei Acais ofereceu os seus filhos a esses homens. E olha que era um rei de Israel, um homem que era para andar nos caminhos de Deus, na lei de Deus. Então, Israel, Judá, todo Jerusalém, ela estava sofrendo essas consequências. O povo já não sabia. Você já imaginou? Ele reinou 16 anos, esse rei Acais. Aquele jovem de 16 anos de idade já não sabia mais o que era andar com Deus. Já não sabia mais o que era viver a lei. Porque o líder maior, ele estava ali desviando o povo, tirando o povo do ensinamento, do caminho de Deus. Já não havia mais aquelas festas solenes ali em Jerusalém. Já não havia mais a celebração da Páscoa, porque aquele rei, então, ele destrói toda essa prática que foi ensinada desde o princípio. Mas quando chega no capítulo 29, então, esse rei Acais morre, porque todos têm um fim. Quando chega no capítulo 29, entra o reinado de Ezequias. Estou falando de Isaías, porque Isaías era contemporâneo com Ezequias. Então entra o reinado dele. E agora eu vou ler o verso 10, deixa eu ver se é no 10 aqui. Ezequias no verso 10 os irmãos não precisam acompanhar essa leitura, que eu vou estar pulando aqui só para ir confirmando o que eu estou falando. Quando Ezequias assume o seu reinado, no capítulo 29, então se alguém quer conhecer mais essa história, pega aí desde o capítulo 29 até o 33, vai falar desse rei. No capítulo 10 ele diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então, Ezequias, assim que ele assume o seu reinado, ele também coloca no seu coração, ele toma uma decisão de fazer uma aliança com o Senhor. Então, o tema dessa mensagem hoje vai ser fazer aliança com Deus, né? Todo mundo sabe o que é uma aliança, né? Quantos aqui não já se casaram? Quantos já aqui não pensam o noivado? Então, quando se fala de aliança, é que é um pacto, é um compromisso. E eu trago assim essa palavra casar-se, porque hoje já não tem mais tanto, né? No mundão aí já não tem mais esse pacto de aliança. Então, que até que a morte vos separe. Mas a aliança é exatamente para isso: é você assumir um compromisso, é você assumir um pacto e ali honrar por ele. Então, quando Ezequias diz agora, eu decidi no meu coração fazer a aliança com o Senhor, porque ele viu que o rei que antecedera ele quebrou essa aliança. E agora nós vamos continuar aqui. Nessa aliança, a primeira coisa que ele procura fazer é restaurar a casa do Senhor. Ele abre as portas do templo fechado e restaura o templo. E agora, logo em seguida, quando ele restaura o templo, ele agora ele convoca os sacerdotes, os levitas, e agora dá-lhes uma ordem: agora vocês precisam assumir aquilo que o Senhor chamou para vocês servir. Vocês precisam se purificar, vocês precisam se santificar, e agora também
purificar a casa do Senhor, porque ela está em ruína, porque ela está um lixo. E aquele sacerdote com os levitas agora assume esse compromisso juntamente com o rei. Então, tem as cerimônias de purificação, e no templo eles tiram tudo aquilo que ele chama assim, lixo, tudo aquilo que era contaminado, tudo aquilo que o rei Acais coloca no templo para ser usado não para louvar e glorificar a Deus, mas os deuses pela qual eles serviam. E continua aqui, depois que é limpo, depois que acontece essa purificação, essa santificação, agora ele começa a trabalhar com as pessoas. Começa a trabalhar com os líderes, com aquele grupo que estão ali servindo no templo, e ele começa agora a trabalhar com a nação, levar as pessoas que agora é um novo tempo, ali vai acontecer um avivamento, uma renovação naquela nação. E quando nós vamos caminhando aqui, no capítulo 30, agora eles fazem a celebração da Páscoa, celebração que há tempo já não acontecia. E o que aconteceu nessa celebração? Eram 7 dias de festa, sacrifícios oferecidos ao Senhor. Então era uma festa que para os judeus isso aqui era algo maravilhoso. Mas essa festa ela foi para 14 dias. E aqui o rei ele fala às pessoas, oferece o sacrifício, cada um ali voluntariamente levar as suas ofertas para o sacrifício. E agora o rei, ao término disso aqui, todas as pessoas que ali chegaram, eles voltaram para as suas cidades, voltaram para os seus povos com um coração transformado, com uma mente renovada, agora buscando viver uma aliança que agora Ezequias assume juntamente com eles. E o que eles fizeram ao chegar nos seus lugares? Eles começaram a quebrar os altares que tinham sido erguidos. Eles começaram a quebrar as imagens que eles adoravam, dizendo que eram os deuses deles. Eles começaram agora a oferecer sacrifício ao único Deus. E isso provocou algumas coisas que nós vamos aqui na continuação estar vendo. Então, no 30 eu vou ler o verso 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Então aconteceu essa festa, e essa festa fez uma grande diferença, porque as pessoas se reuniram, as pessoas sentiram o que há muito tempo não sentia, que era a presença de Deus, que era alguém que estava ali com uma fidelidade com Deus. Eu ainda não estou na mensagem, viu, irmão? Você pode, vai demorar? Não, a mensagem vai ser curta. Eu tenho 2 pontos na mensagem. Não a mensagem, mas a aplicação. Mas quando nós caminhamos aqui, nós podemos ver a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo assim. As pessoas apavoradas, com medo, todo mundo sendo oprimido pelo contexto social, pelo contexto econômico, pelo contexto político. Então há uma opressão, as pessoas estão caminhando, já não sabem mais se é Deus ou o que é. As pessoas buscam se apegar naquilo que um líder político, um líder de Estado ou um líder nacional apresenta. Mas nós, como igreja, nós precisamos ter uma aliança com Deus para que as coisas possam caminhar. Então, no momento que Ezequias assume essa aliança com Deus, no momento que Ezequias leva o povo a assumir essa aliança, tudo começa a mudar por 29 anos. E agora eu quero convidar os irmãos a ir para o capítulo 31, no verso 20, que foi o que eu li, que a partir daqui é onde nós vamos trabalhar um pouco nessa mensagem. No 31, no verso 20, diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Por isso que eu falei para os irmãos, eu preciso comentar o que foi feito, para que os irmãos possam entender esse versículo. Porque se eu lesse apenas assim fez Ezequias em todo o Judá,
fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, talvez os irmãos ficassem perguntando-se o que foi que ele fez. Então Ezequias, a primeira coisa que fez foi essa aliança com o Senhor, e nessa aliança ele colocou no seu coração a devolver à casa de Deus o culto ao Deus único, a levar à casa de Deus os sacrifícios, as festas solenes, ao povo a obedecer à lei do Senhor, a caminhar dentro da lei do Senhor. Mas depois dessas coisas, aí no 21, em toda esta obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Então ele prosperou em tudo que ele colocou no coração que ia fazer, para louvar e glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Aí quando chega no capítulo 32, não era de se esperar que acontece depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Esse rei Senaqueribe, ele era um rei que não fazia parte do povo de Deus, e esse rei agora, com certeza, ele ficou desapontado com tudo que aconteceu. Por quê? Esse rei, ele era famoso, esse rei, ele entrava nas cidades, ele guerrilhava contra aqueles povos, e ele vencia. Eu não estou lembrado, aqui tem um outro ponto aqui, que diz quantas cidades, quantos povos ele já tinha conquistado, com seu exército forte. É por isso que Ezequias está falando aqui na frente. E eles têm o braço forte, confiam no braço, mas nós temos o Senhor. Então esse exército era famoso. Então no capítulo 32 mostra essa questão. Vamos ver aqui, quando esse homem agora se aproxima de Judá, com esse intuito de mudar todo aquele contexto, onde Ezequias vem apresentando ao povo agora um novo estilo de vida. Este homem agora, ele começa a uma perseguição. E vamos ver aqui a partir do verso 2, diz assim: vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então no verso aqui 2, no verso 3, está dizendo que Ezequias, quando ele percebe, quando ele vê a ação daquele rei, que ele vem para esmagar, ele vem para destruir, ele vem para vencer, Ezequias agora começa a colocar seus planos. Primeiro ele reúne a liderança, os príncipes, os líderes, porque sozinho ninguém faz nada. Eu lembro que eu falei para uma pessoa aqui na igreja: enquanto você quiser caminhar sozinho na igreja, você não vai sair do canto. A igreja, ela tem que ser um grupo, ela tem que ser um conjunto. Ou o líder da igreja, ele está compartilhando com as pessoas do trabalho, ou então na igreja não vai. Então eu falei para essa pessoa, não preciso falar nome, mas eu falei: se você quiser ver a igreja crescer, você tem que dividir, colocar as pessoas na igreja, para que as pessoas possam desenvolver seus dons, para que as pessoas possam fazer aquilo que gostam. Então Ezequias dá esse exemplo, ele chama seus príncipes, os seus líderes que estão ali com ele, e ele chega num acordo. Nós precisamos fazer o passo, vamos desviar as águas, porque eles vão ver muitas águas, e eles vão querer. Então a maior dificuldade dele vai ser essa. E agora também eles fortificam o muro da cidade, e diz que também constrói outro muro por dentro, e diz a história que ele constrói torres, e também agora ele ordena para os seus homens construir armas, escudos em abundância. Olha aqui a preparação dele para que pudesse lutar. Agora é interessante que quando a gente vê esse texto, ele construiu muros, torres, armas, escudo, e é incrível que na hora da luta isso não foi usado. Isso lembra muito o que diz na palavra de Deus, né? Que nós devemos nos revestir, né? O capacete, da espada, da couraça, das sandálias. Então, e nós não vamos enfrentar um capacete, né? Então tem outra figura, né?
a palavra de Deus, ela nos ensina exatamente o que aconteceu aqui. Mas, irmãos, a aliança faz diferença. Eu já estou quase perdido aqui, é no meu esboço que eu fiz. Porque eu estou começando a falar o que estava aqui no esboço, no fim não sei mais de onde está o esboço, mas eu vou procurar. Já estou bem na frente aqui. Vamos passar aqui para as lições. 2 lições que eu tirei dessa história aqui para aplicar na nossa vida. Lições que vai falar sobre a aliança com Deus. A primeira lição está no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 32. A primeira lição diz o seguinte, que quando nós tememos ao Senhor, quando temos aliança com o Senhor, nós não tememos o inimigo. Nós não tememos. Isso não quer dizer que nós não vamos ter cuidado. Não. Olha aqui no versículo 7. Quando sede forte e corajoso, não temas, nem vos assustei por causa do rei da Assíria. Então não temas, não se assustem. Então não temas, porque quando Ezequias está falando isso, ele sabia com quem estava falando. Ele não estava falando para eles não ter medo de um qualquer. Não, era algo grande que vinha. Era um rei que tinha um exército forte, tinha um exército equipado. Era homens que vinha e levava. Mas agora ele está falando para o povo, não temas. Então o povo entenderam que ali estava um homem que realmente representa um Deus que ele tinha firmado aliança com ele. Então não temas. Aí ele diz, por que ele não vai temer? Por que vocês não vão temer a este homem? Primeiro porque nós temos um Deus. O texto diz assim, não temas, ser de forte, não temas o rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está. Então há uma multidão com ele, mas vocês não precisam temer. O motivo que não precisa temer, com ele está o quê? O braço de carne. Então com esse rei está do braço de carne, está o braço do homem mortal, está um braço do homem ímpio, está um braço do homem que confia na força do seu braço, confia nos seus cavalos, confia no seu exército, mas conosco o Senhor, para guerrear-nos. Conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então, irmãos, temos aliança com o Senhor. Se nós temos essa aliança, nós não precisamos temer. Temer as adversidades que vêm, as aflições que vêm. Porque com as aflições, há situações que nós não resolvemos, mas temos o Senhor para lutar nossas lutas. Temos o Senhor para nos dar a vitória, temos o Senhor para nos guardar, temos o Senhor para nos proteger. Então, se o mundo que está aí, esse princípio, esse sistema, ele pode até tirar a minha vida, pode tirar, porque muitas pessoas estão tendo as vidas ceifadas pelo sistema que o mundo está acontecendo, mas ele não me tira o direito de morar no céu. Esse sistema aí, ele pode até tirar o pão da minha mesa. Tem muita gente por aí passando necessidade e não tem pão, mas ele não tira o pão que alimenta a minha alma, que é a palavra de Deus, a minha fé, a confiança em Cristo Jesus. Então é por isso que nós precisamos, irmãos, confiar, firmar a aliança com o Senhor, saber que o Senhor vai estar suprindo, que o Senhor vai estar nos guardando, nos protegendo em toda situação. Vamos ter problema? Isso não quer dizer que a aliança vai ter... O problema de Ezequias, se você vê logo em seguida, Ezequias adoeceu doença de morte. Mas uma coisa é certa, você vê a história do rei, do pai dele, Acais, ele foi enterrado até longe do povo de Israel, enquanto Ezequias foi sepultado. Os reis que ali andaram nos caminhos do Senhor, em um lugar especial, porque a história deles são diferentes. Então a nossa história precisa ser diferente. Podemos passar pelos espinhos, pelos vales, podemos passar pelo fogo, mas crendo que o Senhor está conosco. Então é luta, mas a vitória é certa. Então conosco o Senhor está. Se temos aliança com o Senhor, não vamos temer. Isaías, o companheiro aqui de Ezequias, lá no capítulo 41, no versículo 10, diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te guardo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então Isaías era o mesmo que viveu esse tempo aqui,
Foi o mesmo que ele passou por esse contexto. Então ele sabia do Deus pela qual eles serviam. Então, e Jesus ele sempre fala em várias passagens: não temas, crer somente. Então não temas. A aliança que Jesus tem conosco é diferente. É uma aliança marcada com sangue, uma aliança que foi assinada com sangue. Então a aliança, lá em Lucas 22, não estou lembrado se é 22, 20, diz assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, é do meu sangue que será derramado por vós. Então aliança eterna, aliança que não tem quem quebre. Eu posso fazer uma aliança com uma pessoa e quebrar, mas essa que Deus fez conosco não quebra. Agora, essa aliança ela precisa ser honrada pelas nossas atitudes. Então vamos para o segundo ponto. No verso 8 do texto do 32 diz assim. No verso 8 diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, conosco está o Senhor para nos guerrear, ou seja, o nosso general de guerra. Tem até um louvor que nós cantamos, né? O general de guerra. Mas aqui essa lição que eu tirei aqui, você pode ler o texto e Deus vai falar com você de muitas outras formas, mas enquanto eu estudava esse texto, e quando temos aliança com o Senhor honra a sua promessa. Ezequias, no começo do texto aqui, no capítulo 29, no verso 10, diz que ele resolveu no seu coração, ele decidiu no seu coração fazer aliança com o Senhor. Ele sabia das promessas que tinha prescrito na lei. Ezequias sabia que o Senhor não desampara os teus servos, os teus filhos. O Senhor não desampara. É por isso que quando nós temos aliança com o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Irmãos, e o Senhor, Ele tem promessa. Agora, se nós voltarmos aqui em Crônica, no capítulo 7, no verso 14, nós vamos ver aqui uma palavra forte. Uma palavra onde muitas vezes nós lemos essa palavra aqui, mas talvez nem meditamos tanto nela. Mas o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu disse, se o meu povo, tem uma suposição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, é uma promessa, mas nós precisamos o quê? Buscar o Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Nós precisamos nos humilhar, mas muitos e muitos querem o quê? Querem receber o livramento do Senhor, a proteção, o suprir, mas não quer o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Senhor, irmãos, ore por mim, porque eu estou com uma dor grande muito aqui na minha perna, e eu acho que isso aqui vai me alejar. Eu não posso mais nem trabalhar. Eu vou para a igreja. Quando não é eu que estou, não, é só apenas fazendo aqui uma cena. No momento a igreja ora, ou mesmo que na hora que fica bom, aí o que é que acontece? Tchau, Deus, vou viver minha vida, agora dá para eu dançar, dá para eu pular, dá para eu curtir, porque não se converteu. Ele chamou pelo Senhor, ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor, mas ele não se converteu dos seus maus caminhos. E isso sim, é o que está falando aqui em 2 Crônicas. Eu sararei a sua terra. Agora você precisa seguir este padrão. Quantas pessoas vivem na igreja, que nós damos até o nome de crente Raimundo, né? É um pé na igreja e o outro no mundo. Ou seja, pessoas que não firmam uma aliança com o Senhor, não tem compromisso. Ele quer receber palavra, quer receber oração, quer dizer que faz parte de uma igreja, mas não tem compromisso. A primeira oportunidade que ele tem, leva-o alheio. A primeira oportunidade que ele tem, mente para se beneficiar. A primeira oportunidade que ele tem, adultera. Então essa pessoa não tem um compromisso com Deus. Então é preciso conversão, é preciso buscar o Senhor, é preciso
ter uma vida pela qual o Senhor vem e sara os corações perdidos. Nós estamos num mundo que está assim. O mundo ele está de uma forma em que as pessoas estão em sensibilidade, não tem sensibilidade mais para ouvir a palavra de Deus, não quer conversão. A maioria das pessoas, quando se convertem, é porque já estão assim num patamar de perca. E muitos também se convertem pela palavra, se convertem pela convicção, porque Deus transforma. Mas a palavra em 2 Crônica é essa: a promessa será cumprida. Inclusive esses povos aqui, antes de Ezequias, eles sofreram muitas percas, porque também era promessa. Então, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vos abençoarei. Mas sobre vós também vem a ira do Senhor. Então é promessa a ira do Senhor. Não é algo que acontece porque Deus decidiu hoje, não. Está na promessa. Então, lá nos 10 mandamentos, a palavra de Deus, quando está falando ali que vós, os filhos, não é nos mandamentos, é em outro ponto. Então, obedecer a vossos pais para que vivas bem na terra, né? Eu tenho outro texto aqui nos 10 mandamentos que está falando que a bênção, ela vai até a 3ª e 4ª geração. Também a maldição, ela também perpetua até a 3ª e a 4ª geração. Então a promessa de bênção é feita também como é feita a promessa da punição. Então Deus, não é Deus que nos pune, nós é quem buscamos a punição. Então, irmãos, em João 5,24 tem a promessa da vida. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, a promessa de vida. Você quer coisa melhor do que a vida? O homem luta pela vida material, mas Deus oferece a vida espiritual, uma vida eterna, uma vida que não tem fim. De que vale a pena nós vivemos aqui, bem aparentemente, a gente vê nas redes sociais, pessoas que foram muito famosas. Eu vi um vídeo um dia de cantores, que as músicas que na minha juventude, acho dos anos 80, cantores internacionais, e passava eles no auge da sua fama, e depois passava eles agora. A maioria deles já morreram, e outra parte deles encontra-se ali debilitados, então sem força nem sequer de dar um grito, um pior de cantar, porque a vida aqui é passageira, a vida aqui é limitada, mas o Senhor tem promessa de vida eterna para aqueles que o buscam. Então é preciso buscar. Lá em 2 Pedro 1,4 diz que pela qual Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. São grandes as promessas do Senhor para a vida daqueles que fazem aliança com Ele, e são preciosas. Então uma joia irreparável, uma joia que não tem como calcular esse preço, a promessa da vida eterna. Mas aqui, irmão, agora esse rei Senaqueribe, ele tem um conhecimento de tudo o que acontece ali. Eu não vou ler os textos porque o tempo é limitado, mas eu vou narrar um pouco o que esse rei fez quando soube de tudo isso aqui que Ezequias já tinha preparado depois dessa festa. Ele agora envia mensageiro, ele estando ali já preparado para atacar aqueles povos. Ele envia mensageiros a propagar aquela mensagem de desânimo. Os mensageiros dele chegavam a Ezequias e ao povo, a mensagem era o seguinte: olha, este homem aí vai matar vocês de fome, de sede. Nós buscamos desde os nossos pais, vencemos todas as batalhas, e nenhum dos vossos deuses nos livrou. E ele escreve carta. Ele escreve carta a Ezequias e chega à presença de Ezequias com essas cartas. E ainda, o pior, quando ele chega a Ezequias, ele não só traz as cartas, aquelas mensagens negativas, aquelas mensagens que vai nos dizer, não, nós precisamos realmente voltar para o que éramos antes. Ele blasfema contra Deus. Será que é o vosso Deus que vai impedir de que eu tome posse, de que eu saia vitorioso? Nunca. Ele começa a blasfemar contra Deus. Então esse Senaqueribe,
Mas vamos ver aqui, então, quando acontece essas cartas, essa blasfêmia, aí vem aqui no versículo 20, do capítulo 32. Porém, o rei Ezequias e Isaías, que eram contemporâneos, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então, por causa dessas palavras que eles ouviram, eles disseram: rapaz, o negócio está difícil, vamos buscar aqui o socorro daquele que está conosco. Vamos buscar o socorro, vamos orar ao Senhor. Então, nesse momento, então, no 21, então o Senhor enviou um exército, uma cavalaria para lutar contra eles. Será que o texto está dizendo isso? O Senhor enviou um anjo. Olha aqui, o Deus de guerra, o Deus de vitória, o Deus que tem um domínio sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Ele enviou um anjo, o texto está aqui dizendo. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Esse rei, ele foi poupado daquela batalha. Ele voltou para a sua cidade, voltou para a sua terra, morto de vergonha, porque ele saiu de lá convicto de que ia trazer aquele povo cativo, e eles costumavam trazer todos os seus bens. Mas o que aconteceu quando ele chegou na sua, vamos dizer assim, na sua casa, na sua cidade? Ele correu para a casa do seu Deus, que eu não procurei saber o nome do Deus que ele servia, porque aí teria que ser outro estudo, então eu ia perder o foco dessa mensagem. Mas ao chegar na casa do seu Deus, o que aconteceu? Aqueles que saíram das suas entranhas, os seus filhos, pegaram a espada e o mataram nos pés do seu Deus. Então, os próprios filhos mataram para a vergonha dele ser ainda maior. Então, irmão, isso é o que nós estamos vendo aqui. O Deus que cumpre promessas. O Senhor cumpriu a promessa que está aqui em 2 Crônica. Quando Ezequias busca o Senhor, ele diz: olha, com o rei Senaqueribe está a força do braço, está o homem, mas conosco está o nosso Deus, que é o nosso Deus, e ele vai lutar a nossa luta e vai vencer a nossa guerra. E aconteceu, porque estava na promessa. E Ezequias, agora ele foi exaltado sobremaneira, porque tudo o que ele fez prosperou na casa de Deus, e naqueles 29 anos que ali ele reinou. Então, o rei Senaqueribe sofreu as consequências que ele buscou. Blasfemou do Deus de Israel, do nosso Deus, e assim tudo aconteceu. E eu quero concluir na conclusão dizendo assim: quando temos aliança com o Senhor, não devemos temer o que pode fazer o homem. Eu não vou repetir as palavras que eu falei há pouco. O homem destrói a nossa vida, mas não destrói a nossa alma. O homem destrói o nosso alimento, mas não destrói o alimento que nos sustenta. Mas quando temos aliança com o Senhor, nós não devemos temer o homem. Não devemos também confiar no homem, nem porque o homem é mau, é perverso. Estou falando que esse temor que está falando aqui é que nós temos um Deus que ele supera. E eu sempre digo assim: homens que estão regendo suas autoridades por aí nas cadeiras que nós colocamos, os governos federais, estaduais, municipais, então tenham cuidado o que vão fazer. Estão perseguindo a igreja, que há uma perseguição na igreja, isso aí é notório. Há uma perseguição em tudo aquilo que diz ser cristão. Mas cuidado, homens, que o Deus da guerra está olhando para vocês não se escondem deles, viu? A igreja do Senhor nunca vai ser destruída, porque a igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja do Senhor, ela vai perpetuar para sempre, porque ela é eterna. Agora é preciso o homem buscar uma aliança com o Senhor. E aqueles que não têm procurado buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de orar, é tempo de se converter, de se humilhar diante do Senhor,
e o Senhor sará o vosso coração maldoso, sará o vosso coração pecaminoso, e assim buscar servir ao único Deus verdadeiro, que é o Senhor Deus, e nós temos hoje na pessoa de Jesus Cristo. Aí a maior aliança Jesus fez para nos salvar, como eu falei aqui no texto anterior. Então, irmãos, essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje era outra mensagem que eu ia trazer hoje. Eu falei até para a irmã Elisângela, eu estava estudando outra mensagem. E essa semana comecei a ler esse texto e Deus colocou no meu coração trazer essa mensagem hoje. E eu espero que ela possa ter alcançado pessoas e pessoas possam estar buscando ler mais essa mensagem que encontra-se aqui no livro de 2 Crônica, a partir do capítulo 29 ao 33. E o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem proteção, o Senhor tem para a igreja, para cada um de nós, algo especial. Então quero louvar a Deus por mais esse momento e dizer que o Senhor continue assim nos abençoando e abençoando cada um que está conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos e vocês que nos acompanham. Nesse momento, irmãos, nós faremos um momento de dízimos e oferta. A igreja ela está fechada, mas ela continua mantendo os seus compromissos, mantendo os seus pagamentos, água, luz. E nesse momento nós teremos um momento de dízimos e ofertas. Vou pedir para que a Alex coloque aqui no playback Deus cuida de mim. Mas antes disso eu convido você, já que você ficou um tempo sentado, você ficar em pé. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, você que está em casa. Vai dizer: Deus te abençoe, né? Que Deus continue abençoando a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Nós temos orado pelos casais, pelas famílias. Toda quinta-feira, irmãos, nós temos orado pelas famílias, para que Deus, a aliança que Deus fez em cada família, ela permaneça. Quando eu falo família, são filhos, irmãos e irmãs que moram em mesma casa. Deus cuida de mim. Então, vamos lá. Vamos orar logo, irmãos. Aí depois nós já fazemos esse momento. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, nós oramos pelos dízimos e ofertas, ó Pai. Serão depositados, ó Deus. A igreja ela não parou, ó Deus. A igreja ela continua, ó Deus. Possa haver leis, ó Pai, que possa até fechar as portas, mas não fecharão a igreja, porque a igreja somos nós, ó Deus. Que possamos estar firmes buscando o Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor, diante do altar, diante do Senhor, para que o reino de Deus seja propagado no Brasil, na nossa cidade e no mundo, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Poder citar aí, vamos cantar então. Deus cuida de mim. Você está com o celular aí? Pode sentar, irmãos. Nós já vamos cantar essa, para você vir depositar os dízimos e oferta no altar do Senhor. É rapidinho. Irmãos, quinta-feira nós teremos momento de oração, culto de oração. Quinta-feira totalmente aberto, às 18h20. Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, colocar os seus pedidos de oração. Irmãos, tem sido uma coisa tão tremenda e tão maravilhosa, que tem gente de todo o país nos acompanhando, colocando os seus pedidos de oração. Gente de Minas, gente de São Paulo, gente de outras cidades que a gente não sabe nem de onde é. E às vezes nós perguntamos: da onde você mora? Se eu moro em tal lugar. Então, que maravilha, irmãos. Então vamos só encontrar aqui, nós vamos louvar a Deus. Sinta o cuidado do Senhor.
Lobe também, você conhece. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, declare. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha ali, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida. Deus, eu amo e não vivo. Já de mim, declare. Deus cuida de mim. Eu e não ando sozinho. Essa é a certeza que nós temos, porque Ele cuida de nós, cuida de mim, de que você. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Senhor, nós te louvamos por cada pessoa que trouxe seu dízimo e oferta no altar do Senhor. Cada pessoa que depositou, ó Deus, aquilo que recebeu do Senhor, aquilo que o Senhor abençoou do seu trabalho, ó Deus. Nós te bendizemos por cada vida, cada irmão que esteve neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que a bênção do Senhor esteja convosco. Que as doces consolações do Espírito Santo seja derramada em nossa vida, e o povo de Deus diz amém. Irmãos, fica na paz do Senhor, que Deus o abençoe, que Deus leve você para casa debaixo da santa proteção, em nome de Jesus, amém.